pessoal, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Boa noite, Moura. Boa noite, Gora. Boa noite, Vera. Que bom vê-la. Boa noite, Tayana. Ô, Fábio. Gabriela, Tayana. Dani. Boa noite todo mundo. Oi, Ana Paula. Sejam bem-vindos. Bom, pessoal, hoje a leitura é bem curtinha, mas eu gostaria, assim, se vocês me permitem, a gente trabalhar as questões que estão apresentadas nesses versos, porque elas apresentam, de alguma forma, a meta do caminho do yoga. É algo assim que é tão atrativo que parece que todas as pessoas gostariam de chegar ali. Então, vamos fazer essa leitura e tentar entender isso da forma mais profunda que a gente conseguir, para justamente perceber um dos motivos para estudar o Bhagavad Gita, um dos motivos para praticar yoga, um dos motivos para buscar sempre estar se desenvolvendo, né? A gente na aula passada falou da luxúria, né? Para que batalhar contra a luxúria, né? Então essa aqui é a conclusão, né? Como que Krishna vai falar esse tema logo depois dele falar, olha, Arjuna, você dá duro na luxúria, você tem que se livrar desse inimigo aí. Para quê? Justamente a gente vai entender agora, né, qual é o estado que uma pessoa adquire, atinge, quando ela consegue passar por todos os obstáculos e ter uma liberdade, e ter realmente o domínio de si mesma, o autoconhecimento, não vamos dizer pleno, mas um autoconhecimento que lhe dá liberdade suficiente, né, para ser senhora de si mesmo. Então, eu queria convidar uma pessoa para ler esses 69, 70, 4 versos. Quem de vocês poderia fazer essa leitura para a gente, por favor? Ou aqui em casa também, quem quiser ler. Verdade. Candidata para ler para a gente, por favor. Eu vou ler. Ok, obrigado. 69. O que é a noite para todos os seres é a hora de despertar para o autocontrolado. É a hora de despertar para todos os seres, é noite para o sábio introspectivo. Aquele que não se perturba com a incessante fluxo dos desejos, que entram como os rios no oceano, o qual está sempre sendo enchido, mas sempre permanece calmo, pode alcançar a paz, e não o homem que se esforça para satisfazer tais desejos. Aquele que abandonou todos os desejos para o prazer dos sentidos, que vive livre de desejos, que abandonou todo sentimento de propriedade e não tem falso ego, só ele pode conseguir a verdadeira paz. Este é o caminho de uma vida espiritual e piedosa, e o homem que a alcança não se confunde. Se ele atingir esta posição, mesmo que somente à hora da morte, poderá entrar no reino de Deus. Obrigado, Vera. Eu vou, então, compartilhar com vocês alguns slides, vou fazer alguns comentários, depois gostaria, assim, de ouvir vocês, o que vocês entenderam, né, o que vocês captaram, inclusive do estudo que a gente tem feito até esse momento. Então, vamos lá. Vocês estão vendo aí os slides? Sim. Ok, vamos lá, então. Olha, então, o primeiro verso, né, de destaque nesse conjunto que a gente está lendo é esse, que faz como se fosse um contraste de uma pessoa que tem uma visão aprimorada, afiada, né, aguçada pelo yoga, e a outra que está focada no meio externo.
Então, eu tenho um mestre chamado Siracira Maharaj, que de vez em quando eu menciono ele, com o tempo eu vou falar só Siracira Maharaj. Siracira Maharaj, ele diz assim, que uma vida espiritualista, uma vida espiritual, significa inverter o centro de atenção na nossa vida. Uma vida materialista, ela é focada no meio externo, ou seja, a nossa atenção vai de dentro para fora. E o que ele chama de vida espiritual é a atenção de fora para dentro. Então, como que isso acontece? Quando a pessoa está se desenvolvendo espiritualmente, ela vai começando a trabalhar esse mundo interno, percebendo a diferença daquilo que acontece ao seu redor para aquilo que acontece dentro dela, e começa a dar mais atenção para o que acontece dentro dela, como se isso fosse realmente importante, como se o mundo estivesse contido dentro dela, e não ficar prestando atenção então tanto no mundo, mas prestar atenção nesse lado interno. Ele diz que começa a ter uma inversão dessa força. A força que antes era centrífuga, de dentro para fora, ela passa a ser centrípeta, de fora para dentro. Então, qualquer evento que aconteça fora, a pessoa observa quais são os sentimentos, quais são os pensamentos, quais são os desejos que estão acontecendo internamente. Estou sentindo uma satisfação, estou sentindo uma insatisfação. Ou seja, a pessoa começa a entrar num processo que a gente poderia chamar de meditativo, cada vez mais frequente, até que se torna constante, inclusive imperturbável. A pessoa, qualquer evento fora, ele em si não tem tanta importância. Ele é apenas um estímulo para essa investigação interna. Então, um evento externo, por exemplo, o que a Arjuna está passando agora, né? Um evento externo que é uma guerra, é uma situação de extrema violência, atos assim que tiram a vida, ou seja, a gente trabalha para preservar a vida durante tanto tempo, né? Cuidando uns dos outros e tentando ser agradáveis, tal. E uma guerra é uma extrema violência em que está se tentando acabar com a vida o mais rápido possível. Então é um contraste muito grande. E não dá para conceber isso assim de uma forma tão fácil, principalmente se a gente não tem essa natureza de guerreiro e se a gente nunca passou por essa experiência. Mas dá para tentar imaginar. É algo muito cruel, muito imediatista e que envolve assim uma relação justamente com esse meio externo tal que a pessoa consiga ainda se manter estável no meio daquilo tudo. E para algumas pessoas isso vai parecer quase impossível. Mas a questão, né, desse extremo é justamente para chamar a atenção de que uma vida espiritual, ela significa, mesmo no meio de tal situação, o que importa é esse lado interno. O externo pode estar acontecendo todo esse contraste tremendo com algo, né, que a pessoa tratou de cultivar a vida toda, mas está acontecendo ali algo, e esse algo externo não vai perturbar o destino, a estabilidade, o roteiro que a pessoa tinha internamente e que estava sendo satisfatório. Então não existe nada que pode tirar você do seu caminho, a não ser que você queira. Meu mestre, às vezes ele me fala algumas coisas assim, quando eu estou em ansiedade por algumas coisas, ele fala assim, você tem que ficar tranquilo, porque nada pode mudar, pode perturbar seu mundo interno que você não permita. Então, quando nós estamos sendo influenciados pelo meio externo de tal forma que nós nos perturbemos pelo que é externo, é devido ao nosso apego a esse meio externo e às vezes, né, essa questão da expectativa que envolve também um nível de tentar controlar o meio externo. Então, na medida que a gente avança em termos de autoconhecimento, inclusive nisso, né, que a gente falou na aula passada, de debelar a força da luxúria no nosso próprio corpo, a gente começa a ser proprietário do nosso ser, do nosso corpo, especialmente da nossa mente, e começa a focar justamente nesse cuidado conosco, que somos os proprietários, o dono da coisa, não tanto com a coisa em si. E essa inversão de atenção, ela vai garantindo uma estabilidade e um tipo de experiência de vida, onde o que você vê
é completamente despercebido pelas pessoas materialistas. E o que as pessoas materialistas estão vendo, você não consegue enxergar da mesma forma. Você não consegue, simplesmente não. Você até poderia compreender e, de alguma forma, ter compaixão, mas você não está passando por aquela situação. E por você não estar passando por aquela situação, aquilo tem que ficar no nível, de certa forma, teórico para você, porque não está sendo mais experimentado. É do outro, você não consegue mais ver daquele jeito. Isso assim, eu costumo às vezes trazer exemplos das crianças, né? As crianças pequenas, elas veem às vezes medos, né, do escuro, medo, né? Quando eu era pequeno, a gente vivia assim com muitos primos, né? Eu tinha muitos primos, então a gente se encontrava de vez em quando. E eu lembro de uma situação assim, que a gente estava num quarto, era como umas 15 crianças num quarto, assim, sabe? Uma tia, assim, era muita criança, e o quarto era grande, mas nem tanto. Então era todo mundo meio que um em cima do outro, sentado na cama, a gente estava conversando, era aquela coisa assim de criança, né? E de várias idades, e conversando e tal. Acho que a gente ia brincar de cabra cega, a gente estava se organizando de algum jeito ali. E alguém, não sei se fui eu ou foi outra criança, entrou embaixo da cama e pegou na perna de uma outra criança, assim, pegou no pé, né, da outra criança. Naquela época a gente costumava contar nesses encontros, ou uma tia, né, a gente reunia, assim, a tia contava história de assombração, né. Então, imagina o grito, né, da criança. Então, né, às vezes superar esses medos, superar situações assim do escuro, né, o medo de colocar o pé embaixo, passando, que alguém vai pegar embaixo da cama, né, essas coisas assim. Todas essas situações que para uma pessoa fala, não, né, segue a vida tranquila, a vida tem muito mais do que só isso, tal. Às vezes para uma criança é difícil, por a questão do medo, a questão do desejo, né, que faz ela chorar por determinadas situações, que faz ela ficar ansiosa por determinadas situações. Ou seja, tudo isso, quando você é adulto, você é mais maduro, você tem, né, superou certos medos e tal, você vê isso como uma coisa, você não vê daquele jeito mais. Inclusive, algumas pessoas esquecem que viram daquele jeito, como uma criança vê, como um adolescente vê, e fala coisas para a pessoa sair daquilo, não ver daquele jeito, esquecendo que às vezes ela mesma já passou por aquilo, porque está distante, já não vê mais do mesmo jeito. Então, aqui, o contraste das visões que Krishna fala, ele é algo experimental. Não é algo assim que vai ficar, né, como que a gente agora, de repente, está estudando e a gente vê mais ou menos as mesmas coisas que as pessoas veem. Não, a gente começa a ver completamente diferente as experiências, a percepção de mundo. É muito, né, o que ajuda muito a ilustrar isso é aquele conto da caverna, né, o mito da caverna. Platão, né? Se não me engano, é Platão ou Sócrates? Acho que é Platão, né? Ou é Sócrates? Não sei. Platão? Platão, que é Platão. na República. Obrigado. Platão, República, né? Valeu. Então, aquele mito, ele fala isso, né? Que o cara saiu da caverna, saiu daquele mundo das sombras, e ele viu um mundo brilhante, um mundo regido pela luz mesmo, e não pelas sombras. E quando ele tenta falar para as outras pessoas, né, que o mundo é daquele jeito, as pessoas não entendem e não têm condições de segui-lo, acham que ele é um cara louco, né? E as experiências, e agora para aquela pessoa aquilo lá são sombras só, não são realidade. Então, dentro dessa percepção do que é permanente, do que é impermanente, e mesmo a gente conseguindo cada vez se situar mais no nosso papel, no aqui e agora, no nosso Dharma, conforme a gente se aprofunda nisso, a gente vai ver cada vez mais a vida material como se fosse um grande teatro regido por energias poderosíssimas, onde a nossa consciência, ela está ali à mercê de forças poderosíssimas, mas está observando e tem liberdade de escolher sofrer ou ser feliz naquele instante, observar, escolher também como se posicionar diante de tudo e de todos. Existe algum nível, né, de liberdade diante dessas forças tão poderosas.
e isso vai ser muito claro, né? Enquanto que a outra pessoa não, ela vê, ela se envolve, né, nisso que está justamente nessas forças, ela não percebe as forças, ela se percebe como ela está sendo responsável por todo esse mundo. E se você tentar convencer, mostrar para outra pessoa, vai acontecer como naquele mito da caverna. As pessoas vão rir, vão te chamar de louco e não vão te entender. Então, em algum momento, é possível que até você se sinta só. Se você não tiver, o Edmilson falou, né? Antes só do que mal acompanhado e antes bem acompanhado do que só. Então, é muito bom estar bem acompanhado, mas nem sempre é possível, né? E aí você tem que garantir uma certa... A gente falou aqui em outras edições do Bhagavad Gita, a gente vai falar mais para frente, sobre a gravidade. É muito importante uma pessoa aprender a obter essa austeridade da mente, a praticar essa austeridade da mente, que é a gravidade, que é não deixar que a sua mente seja apresentada na superfície das coisas. Isso é gravidade. Você não, eu estou com raiva, todo mundo já sabe que você está com raiva. Você está triste, todo mundo já sabe que você está triste. Você está pensando em alguma coisa, todo mundo já sabe o que você está pensando. Por quê? Falta de gravidade. A pessoa expõe o que passa na mente de forma muito fácil, muito rápida. E aí entra uma frasezinha que a gente ouve de vez em quando, a gente ouviu na Bíblia, que é não dar pérolas aos porcos. Se tem algo interno, esse interno faz parte do seu mundo interno e tem a ver com você. Quanto mais interno, mais tem a ver com você. Se você começa a se revelar quem você é para pessoas que não te valorizam, não conseguem te acolher, te ajudar, é meio que existe essa polarização, essa dualidade. Ou as pessoas te ajudam, ou elas não te ajudam. E o meio termo é a indiferença. As pessoas nem te ajudam, nem te prejudicam, mas elas são indiferentes. Então, para os indiferentes e para os que não ajudam, não vale a pena a gente revelar nosso mundo interior. Porque o nosso mundo interior ele é insaciável em termos de crescimento. Imagina alguém assim que está sempre pronto para ser cada vez mais e melhor. Todos nós temos essa natureza intrínseca. Então, se a gente revela isso para pessoas que não nos ajudam, é possível que a gente desanime com esse ser tão precioso que nós somos. Então, nós temos que tomar cuidado. Então, a gente precisa aprender a entender isso que Krishna está avisando aqui. Quando você começa a trilhar o caminho da iluminação, é natural que em algum momento você vai começar a ver coisas que os outros não veem. Agora, você está falando de ver espíritos? Não estou falando disso. Estou falando de ver isso que é permanente e o que é impermanente. Os espíritos também são impermanentes. Tá certo que eles às vezes duram mais do que a gente, assim, em termos de corpo físico, mas eles também são impermanentes. São coisas mais profundas ainda, que estão além do que os espíritos que já são fascinantes, né? Esse mundo da mente, o mundo sutil é fascinante, mas é além ainda, é do que é transcendental. Então, da transcendência, quando a gente começar a perceber a transcendência como ela é, experimentar a transcendência, é tamanha luz que começa pela nossa própria luz, que vai ser difícil se ajustar ao que a maioria das pessoas que estão acostumadas a levar uma vida materialista, focada na matéria, dando sua energia para a matéria, dando sua atenção para o externo, vai ser muito difícil tentar harmonizar. É um contraste, gente. Krishna está avisando para nós que é um contraste. E aí, o que mais tem essa pessoa que chega nesse estágio? Ela tem uma mente imperturbável. O que significa isso? E aqui é bem interessante esse detalhe. Não é que a mente dela não recebe mais estímulos, que ela acabou com todos os desejos e estímulos que ela tem, ela consegue agora ficar imperturbável, ela não sente mais nada. Não é isso. Não é isso. Ela sente o tato, ela sente a visão, ela sente a audição, ela sente o olfato, o paladar. Ela sente estímulos. Alguém convida ela para tomar uma Coca-Cola, ela sente esse estímulo. Alguém convida ela para comer um pedaço de carne, ela sente esse estímulo.
alguém convida ela para ver um filme que né, vai deixá-la mais luxuriosa, ela sente estímulo. A questão é que os estímulos entram na mente como os rios vão para o oceano e não alteram o seu nível. Então, os estímulos, eles continuam a chegar. Só que a mente dessa pessoa é como um oceano que não se perturba. É esse o ponto. Muitas pessoas tentam acabar com os estímulos, acabar com os desejos, acabar com... Não é esse o ponto. É trazer tamanho controle da própria mente, tamanha estabilidade mental, que não importa o estímulo que chegue, a minha mente ela está focada, ela tá controlada. Eu sei o que eu quero, o que eu quero fazer com a minha mente. Ela não vai se perturbar por qualquer estímulo sensorial. E aqui, Krishna fala no verso 71, a origem de todos os problemas. É esse senso de propriedade que está desprovida do falso ego. Quando o eu e o meu são os verdadeiros e originais problemas, os radicais problemas de todo mundo. Todo mundo, todos os países que enfrentam conflitos, pessoas que enfrentam conflitos, surge tudo de uma percepção do eu e do que é meu. Quando alguém chega e começa a te falar, não, você é um cara de pau, eu vou te processar. Você fala, eu? Mas como? Eu? Você começa a ficar, a gente começa a ficar afetado assim, eu? Como eu? Eu não sou isso. Não, mas você é sim. Você é um bruto, você é uma fala demais, né? Eu? Como assim eu? Né? Então a gente fica assim, como que parece que pisa no nosso calo quando fala da gente, né? E quando julga a gente, né? Até tem um processo que eu às vezes recomendo aí para os amigos, né? Que chama comunicação não violenta, né? Que é uma metodologia para tentar sair desse ego, né? Que se afeta tanto as coisas e parte para o conflito, para justamente escutar a necessidade das pessoas. E quando vai falar também, aprender a falar da própria necessidade. Falar dos próprios sentimentos. Não ficar tentando julgar as demais pessoas, classificar, né, as pessoas, falar de si mesmo. E aí, como que esse falar de si mesmo nos coloca numa posição de fragilidade, que geralmente quando a gente se coloca numa posição de fragilidade, as pessoas não querem bater. Então ele parte desse princípio, assim, né? E se a pessoa ainda quiser bater, se você insiste nisso, fala, olha, eu estou escutando, por que você quer me bater? Por que você está tão bravo? E eu estou entendendo por quê. Estou entendendo que você está assim bravo, porque aconteceu isso, tal e tal coisa, que você, né, tá... Então, você vai meio que escutando o que a pessoa tá, ou seja, entendendo a alma dela e colocando a sua própria. Então chega um momento que a pessoa fala, não, cara, tudo bem, fazer o que a gente, né, tem que se resolver. E aí você parte para uma harmonia, né, onde você entende o que a pessoa está precisando realmente, para você poder cumprir seu dharma em relação a ela, e eventualmente você também consegue se posicionar de uma forma tão clara que a pessoa também entende qual é o dharma dela em relação a você. Isso é muito bonito. Então é uma técnica bem fabulosa. E que ela ajuda a pessoa a sair desse eu e meu falsos. E coloca o eu e o meu verdadeiros. Cada vez mais verdadeiros. Porque passa a ser um exercício de você entender que você é uma pessoa que sente, que você é uma pessoa que pensa, você é uma pessoa que deseja. E quando você se coloca fora das imagens, mas naquela situação que você está passando ali, você se coloca, mesmo que seja algo assim, identificado com a matéria, identificado com uma certa situação, mas você se coloca, você começa a perceber, poxa, mas eu estou me colocando numa situação que eu estou apegado a coisas fúteis. Por que eu vou ficar assim, aqui, me colocando dessa forma? Então, às vezes a própria pessoa, ao se colocar, ela se reconhece e fala, não quero mais. Então ela às vezes sai do conflito por perceber que o conflito não vale a pena. Então essa descoberta do eu verdadeiro ajuda a eliminar o eu falso, o eu que é identificado com a matéria. Lembra né, aqui os meus amiguinhos do mais de 40 devem lembrar daquele desenho, né? Eu já falei aqui do Pateta que entra num carro
E quando ele entra no carro, ele fica todo nervosão e sai trombando, atropelando, né? E cada pessoa que ele atropela, ele bate um carimbo assim do lado, né? E na competição tremenda no trânsito, né? Para ver quem que é o melhor, o mais furioso ali, né? Quem que é o mais rápido e quem ultrapassa mais e tal, quem xinga mais, né? Então, assim, depois que ele sai do carro, ele se torna um cavalheiro, né? A pessoa fica, nossa, gentil, arruma a gravata e tal, né? E dentro do carro era um descabelado, todo nervoso, assim, porque o carro ajudava a criar, segundo esse desenho animado, né, que eu acho muito verdadeiro, ajudava a criar um ego, um falso ego, é uma identificação falsa com algo temporário, né? Então, o eu verdadeiro, nem dá para dizer que o eu verdadeiro estava lá de fora também, vestido de gravata, todo cavaleiro saindo, né, para trabalhar e cumprimentando, todo mundo tirando chapéu, né? Os cavaleiros caminhando tiravam o chapéu, se cumprimentavam e tal, e no carro eram uns monstros gladiadores, né? Então, é desse fato, né? A gente, quando parece que veste a roupa de um corpo, os sentidos, né? A força da natureza é tanta que se a pessoa não treina para se reconhecer diferente disso, ela constantemente está se identificando com o seu corpo, com o que o seu corpo oferece. O corpo oferece medo, o corpo oferece dúvida, o corpo oferece fé, o corpo oferece determinação, o corpo oferece coragem. Ou seja, tudo isso acontece por combinações bioquímicas sutis da nossa mente, da inteligência, dessa parte mais grosseira. Tudo está acontecendo numa interação do corpo. Às vezes não somos nós que estamos com medo, é o corpo. E aí você olha aquela sensação que está passando no corpo e, eventualmente, você domina aquela sensação e percebe que você não é o corpo, que o corpo está com medo, está te mostrando uma situação que, por algum motivo para você, é ou foi perigosa. Você deve respeitar esse alerta, mas não necessariamente seguir um bloqueio que, às vezes, o próprio corpo demanda, né? O corpo fala com medo, paralisa, fica aí. Não, né? Ou foge. Não, às vezes você tem que encarar aquele medo e falar alguma coisa, ou dar uma volta, ou transpor, né, aquele perigo, justamente porque isso vai ser mais benéfico. E você, com inteligência, com essa força sobre si mesmo, você vai saber sobre isso. Enquanto não, provavelmente a gente vai seguir o corpo e aceitar o que o corpo está impondo como uma limitação. E isso vai trazer problemas. Enquanto nós não percebemos essa diferença e a necessidade da gente controlar o corpo nos controla. Ou seja, a nossa força, a nossa atenção, a nossa força vital é para justamente satisfazer as demandas do corpo. E isso vai trazer problemas, isso vai trazer limitações. É como se nós tivéssemos a cada segundo uma oportunidade de alcançar aquilo que nós queremos, para sermos felizes, para encontrar a nossa satisfação. E devido a algumas limitações que às vezes até o nosso corpo traz, a gente encontra obstáculos. A palavra que a gente vai acostumar até, né, para quem vai estudando yoga, vai acostumar a ouvir, chama anarta. Anarta. Os anartas são obstáculos. Arta significa prosperidade. Anarta, sem prosperidade. Ou seja, o que impede a gente de progredir, de ser próspero? Justamente os anartas. E aí depois a gente pode aprofundar mais um pouco o tema. A cultura védica, ela é bem analítica em relação a isso, ela fala dos tipos de anartas que existem, como que a gente tem que estar preparado para superar esses anartas, né? Então, aí a gente depois pode entrar um pouquinho mais profundamente nessa questão. Mas aí, para quem gosta de estar no controle, joga videogame. Depois, entenda bem que a gente nunca está no controle. É só uma brincadeira. É só uma brincadeira, igual no videogame. A gente nunca está no controle. E aí, Krishna conclui, né, o que a gente chamou de segundo capítulo, os compiladores do Bhagavad Gita chamam de segundo capítulo, que é um capítulo tão profundo, tão polpudo, assim, que fez a gente, né, ler aos pouquinhos, versinhos por versinhos, para tentar digerir bem. Ele fala da experiência do nirvana, ele usa a palavra nirvana. Algumas pessoas vão traduzir essa palavra como reino de Deus, transcendência. A palavra que aparece nesse verso em sânscrito é nirvana. Então a pessoa
experimenta o Brahma Nirvana. Brahma Nirvana é essa experiência transcendental. Então, a pessoa que tem a mente estável, a inteligência adequadamente ajustada, uma pessoa adequadamente ajustada, ela tem uma experiência da transcendência. E aí existem vários níveis de experiência da transcendência. Eu acho que já falei aqui para vocês, mas vou repetir, vale a pena. Primeiro nível de transcendência seria aquele em que a pessoa ela se liberta do jugo material. Aí, Goura, mas ela é espiritual, tem alguns processos que não trabalham essa questão de uma identidade espiritual ou de uma experiência espiritual. É como se fosse simplesmente um ego que existe que tem que ser dissolvido. E esse ego dissolvido vai levar a uma fusão no tudo ou nada. Existem alguns processos que levam a esse conceito, a essa meta. Esse é um tipo de experiência do Nirvana. Quando a pessoa ela cessa sua interação egóica com o mundo e, de certa forma, sente fazendo parte do todo e, ao mesmo tempo, ela é nada. Tudo que existe, na verdade, é nada. É uma experiência. Outra experiência é a pessoa encontrar, perceber mesmo, isso geralmente é a meta do Ashtanga Yoga, a pessoa conseguir observar e encontrar sua própria luz espiritual, encontrar que o ser consciente é diferente da matéria e é algo incrivelmente luminoso, totalmente livre, que faz parte de toda essa luz que permeia tudo e todos, e que ela não é limitada pelos condicionamentos da matéria. Ou seja, imagina uma pessoa, ela, pela experiência, percebe que é assim de luz, um ser de luz, e não vai morrer. Essa experiência é tão grata, tão incrível, que a pessoa perde completamente todos os medos que ela tem. Porque os medos, eles são os medos, a gente já viu isso, né? Relacionados à experiência da vida. E se a vida é eterna, ela não é limitada em nenhuma forma pelo que acontece externamente, então eu perdi todo o meu medo de viver. Eu sou Aham, Soham, né? Soham, existe esse mantra que muitos processos pronunciam, né, como buscando essa experiência. Soham, Soham, né? Eu sou o quê? Eu sou o Brahman, eu sou espírito. Então eu sou esse ponto de luz. Então essa é, como se poderia dizer, o segundo nível de Nirvana, de transcendência, experiência transcendental. Existe um outro nível, que é o nível do Paramatma. É entender que, além do Atma, do ser consciente, que está ali no corpo, existe um ser transcendental que ele é super transcendental e me permite comunicar com tudo o que existe. Se eu quiser observar e entender qualquer coisa que exista no universo, ao observar o Paramatma, de certa forma buscar nele a resposta dessa curiosidade que eu tenho, eu vou encontrar, porque ele está conectado com tudo e com todos. Eu não estou conectado com tudo com todos, a não ser pelo fato de que somos todos iguais. Imagina, na experiência anterior, eu me encontro como um ser de luz, e todos são luz. A bactéria, que é um ser vivo que está dentro de mim, ela é um ser de luz. Então, quando eu vejo o meu corpo, eu não vejo mais como um corpo eu vejo um corpo de luz, porque eu tenho micro-organismos vivos em todo o meu corpo. Então, eu estou permeado de luz. É como se fosse assim, 0,1% de matéria, o resto é tudo luz. Então, tanta luz, eu poderia dizer assim que eu faço parte dessa luz e pronto. Mas quando eu experimento, eu percebo o Paramatma, eu preservo, de certa forma, uma individualidade que observa, que tem curiosidade, que quer saber. E nessa curiosidade e na observação, se comunica com o Paramatma, buscando saber dos outros Atmas,
das outras experiências que podem estar acontecendo. E aí eu começo a conhecer, ou ter a possibilidade de conhecer tudo na relação com Paramatma. Então, a segunda experiência, uma terceira experiência de Nirvana. E aí tem uma quarta, que é a experiência que se chamada de Bhagavan, que é quando a pessoa encontra com um aspecto de Deus, chamado Bhagavan pela cultura védica, que é como se fosse uma personalidade de Deus. Uma pessoa que troca. Quando é que eu vou encontrar com uma pessoa? Quando eu quero me relacionar com ela. Então, quando eu percebo que Paramatma não é só como um Google, que eu vou lá e pergunto tudo que eu quero saber e ele me informa, ele é alguém que sente, pensa e deseja, e daí eu quero, então, entender mais dos sentimentos dele, entender mais do pensamento dele, entender mais dos desejos dele, e começar a interagir com os meus próprios desejos, meus próprios pensamentos, meus próprios sentimentos, e fazer essa troca, aí eu começo a ter uma outra experiência de Nirvana, que seria essa experiência pessoal com Deus. Então aqui eu falei de 4 níveis de Nirvana. Vocês vão encontrar dentro dos processos de autorrealização, que justamente o propósito é a gente tentar entendê-los através do estudo do Bhagavad Gita, que são chamados de yoga aqui dentro do Bhagavad Gita, né? Os processos de autorrealização são chamados de yoga. Eles vão levar a algum nível de experiência do Nirvana. Se não estão levando, se algum processo te promete te fazer se elevar, mas não está apontando para uma meta relacionada com Nirvana, é porque ainda não está te levando a ser uma pessoa adequadamente ajustada. Os processos de yoga, eles querem nos tornar pessoas adequadamente ajustadas. E o que é adequadamente ajustado? É você, é eu, é nós, percebermos onde estamos, o que nós queremos da nossa vida, aonde nós queremos chegar. Eu estou bem ajustado, eu estou bem localizado, eu me realizo. É isso. Então, o processo de yoga quer levar a gente aí. É para isso que Krishna está falando toda essa descrição que ele vai detalhar daqui para frente, para ajudar Arjuna a também trilhar esse caminho e se tornar uma pessoa adequadamente ajustada. Em sânscrito é Prajna Pratistita. Prajna, deixa eu só ver aqui a palavra em sânscrito para fazer uma tradução bem fiel, né, dessa palavra. Prajna significa conhecimento ou sabedoria. Pratistita, fixado. Uma pessoa fixada no conhecimento ou na sabedoria. Uma pessoa firme, estável na sabedoria. Gente, obrigado. Passo a palavra para vocês. Isso é profundo, até é difícil de comentar alguma coisa, hein? Mas queria te fazer uma pergunta, né? Acho que você descreveu com muita clareza e objetividade, assim, essa escadinha, né? Essa sucessão aí de Brahman, Paramatma, né? Até Bhagavatam. E assim, é algo que aparece
não com essas palavras, né, mas com essas mesmas descrições em diversas escolas, né, vamos dizer, orientais, esotéricas, místicas. Nesse contexto que tu colocou, Gora, cabe, por exemplo, separar em níveis. Por exemplo, eu estou lendo Não Acaba Nunca, né, a autobiografia de um yogi, né, do Yogananda. Gigante o livro. E assim, pelo menos o mestre do Yogananda era alguém que estava sempre desculpa, qual é a palavra correta, a pronúncia? Bhagavan. Bhagavan. Estava sempre, né, com essa consciência, a consciência dele na consciência suprema, e ele ficava voltando aqui para esse nosso plano, né, fazendo esse esforço. Então, assim, isso seria um extremo. Eu teria um outro lado, assim, de pessoas que têm acesso momentâneos a isso, ou por esforço, ou por uma prática de yoga, uma prática de meditação, ou seja, eu dei um exemplo, assim, de alguém que, pô, criou uma conexão, uma iluminação que é constante, ele é aqui, né? Difícil voltar. O Yogananda fala que tinha momentos que o mestre tinha que fazer uma força. Acho que tem descrições assim também do Prabhupada, né? Fazer uma força para se ater, atinar o que estava se passando ali, né? Mas eu poderia, a partir desse exemplo extremo, também pensar que tem pessoas que têm insights que acessam, mas desacessam também, né? Não é uma pessoa que está completamente conectada com isso. Ou seja, aí tu teriam estágios, né? No Zen, eles colocam esses estágios, né? Antes do Nirvana, da iluminação, né? Então, tem o Satori, e aí teria outros níveis. Ou seja, a pessoa, ela bota o dedo, ela encosta e volta. Nossa, o que é isso? Ela bota o dedo, encosta e volta. Não é permanente, né? Cabe isso? Sim, sim, é assim mesmo. É gradual, né? E a pessoa vai, é como se vai praticando, né? É como que até no Ashtanga Yoga isso fica de forma mais clara em termos de detalhamento do processo como um todo, né? Do yoga. Ele coloca uma etapa, né, do processo do yoga como sendo samadhi. Essa experiência da transcendência chama samadhi, né, dentro do Ashtanga Yoga. E o nirvana seria um local, né, uma chegada. O samadhi seria a prática que traz um tipo de experiência do local, do nirvana. Então, samadhi seria a experiência. Então, isso, né, que a pessoa vai e encontra, isso seria o samadhi. Nirvana é como um estado onde a pessoa ela experimentou e ela decide de certa forma ficar. Ela não volta dali. É claro que alguns praticantes, dependendo do processo que tem, eles vão evoluindo e eles vão se estabelecendo em alguns estágios e vão evoluindo. E geralmente eles nem percebem que eles estão já em contato com a transcendência. Quanto mais elevado é o nível de meta de um praticante, em termos inclusive de nirvana, né, desse estado nirvana, menos ele percebe só a própria evolução. É como se você estivesse viajando de avião e você percorre milhares de quilômetros em algumas horas e você não percebe. Enquanto se você vai numa viagem não tão longa, também de algumas centenas de quilômetros, mas de carro você passa várias horas e aí você percebe muita viagem. Então, dependendo da meta da pessoa, ela tem que ir tão longe, e às vezes ela vai numa velocidade, dependendo do processo que ela está, né, dependendo da prática que ela faz também, que ela não se dá conta dos avanços que vai fazendo. Ela às vezes já está em certos níveis de experiência, inclusive de samadhi, encontrando alguns locais já de nirvana, mas ela não se dá conta. Então, assim,
se recomenda, né? Isso também vem de Srivastava Maharaj, eu gosto muito, gente, eu vou sempre falar de Srivastava Maharaj. Srivastava Maharaj diz assim, que como que é incrível, é maravilhoso, é fabuloso, de certa forma necessário que nós encontremos alguém que esteja no nível muito elevado, seja uma pessoa muito avançada nesse processo da autorrealização. É muito legal, isso é muito importante. Alguém que já tenha, por exemplo, essa experiência de Samadhi, uau, encontrar alguém que está ali, né, e já de certa forma estabilizou sua inteligência, sua mente. Nossa, será que existe gente assim? Se tivesse, eu gostaria muito de encontrar, eu gostaria muito de conhecer uma pessoa assim. Ok, mas dentro da nossa prática, a gente vai reconhecendo ao longo, né, da caminhada, e cada vez com mais propriedade, cada vez com mais segurança, com mais, né, assim, afirmação, quem está mais avançado que a gente mesmo. Isso vai acontecendo cada vez com mais certeza, porque com cada vez mais segurança, porque a gente vai se conhecendo melhor, não porque a gente vai reconhecendo melhor os outros, não, porque a gente vai reconhecendo melhor a gente. Até tem uma história muito linda do Yudhishthira, né, do Mahabharata lá, de vez em quando a gente escuta uns áudios, lê alguma coisa do Mahabharata, né? Tem um trecho da história que eles estavam sendo treinados, né, quando eram crianças, e o guru deles, o avô Bhishma, o guru, Dronacharya, chama, né, as crianças para fazer uma pergunta, e ele chama especialmente Duryodhana e Yudhishthira, justamente para mostrar assim para as crianças de uma forma educativa o contraste de personalidades, né? E assim a questão do Dharma, né, era para ressaltar o Dharma. Acho que foi o avô Bhishma. E chamou os dois e falou assim: olha, Duryodhana, ande pela cidade e encontre uma pessoa que seja melhor que você. Aí foi Duryodhana. E falou para o Yudhishthira: Yudhishthira, ande pela cidade e encontre uma pessoa que seja inferior a você. E daqui a pouco vieram os dois, chegaram depois de muito trabalhar, tá, buscar, eles chegaram, e estavam todas as outras crianças reunidas ali para ver o que o guru queria ensinar, né? Aí falou: Duryodhana, você trouxe a pessoa? Falou: não, eu não encontrei ninguém superior a mim. Aí o guru, tudo bem, né? Incrível, você é uma pessoa incrível, tem muitas qualidades mesmo, parabéns. E aí o Duryodhana ficou todo feliz, assim, todo cheio, né? Aí, Yudhishthira, e você encontrou alguém inferior a você? Ele fala: não, guru, eu não encontrei ninguém inferior a mim. Todas as pessoas tinham algo para me ensinar, todas eram superiores a mim. Então, assim, isso vai depender do nível de avanço de uma pessoa, como a pessoa consegue se posicionar. Então, mas a gente vai, ao longo da nossa própria trajetória, a gente vai reconhecendo quem pode nos ajudar. Mas é sempre importante ter uma referência incrível, sabendo é para lá que eu estou indo, mas ao longo do caminho você vai recebendo ajuda de outras pessoas. E ter alguém um pouco mais avançado por perto é melhor do que ter alguém muito avançado por perto. Porque a gente não consegue acompanhar alguém muito avançado. Agora, um pouco avançado a gente consegue. A gente consegue trocar alguma ideia, a gente consegue conversar, a gente consegue falar. E essa diferença de visão que a gente leu ali no início, né? Ela não é tão grande. Então, como a pessoa está vendo ainda o que a gente vê, mas ela já está vendo um pouquinho melhor, ela fala: mas você não está vendo aquele detalhe ali na frente? Ele fala: não, ainda não. A miopia ainda é muito forte. Fala: não, ainda não estou vendo. Então, daí, com o apoio dessa pessoa, a gente pode ver um pouquinho mais na frente e pode caminhar com um pouco mais de segurança. Então, o Srivastava Maharaj recomenda isso, que nós busquemos alguém assim como referência, inclusive podem ser referências escriturais, pessoas até que às vezes não estão mais entre nós, mas que a gente tem acesso a biografias e soubermos de como ele viveu, de como foi, qual era a sua dieta, o que fazia, tal, o que não fazia, como conversava, tal. A gente sabe, e aí vai, nossa, isso aqui, essa pessoa é incrível, eu quer chegar lá, né, próximo a essa pessoa. Mas para chegar lá, contar com a ajuda de pessoas que não são tão avançadas assim, que são um pouquinho mais avançadas, que podem ter um pouquinho mais de visão. Essas pessoas, elas vão ser de fundamental importância para o nosso progresso. E nós devemos aprender a ser agradecidos a elas, mesmo que, por algum acaso do destino, nós consigamos superá-las. Ou seja, nós estejamos em condições de ajudar a elas e não mais receber ajuda delas.
Na cultura védica, superior é aquele que pode ajudar. Inferior é aquele que recebe ajuda. Não é um processo para discriminar, mas sim só para posicionar e uma linguagem que ajuda a construir essa... Se é meu superior, então merece meu respeito, merece minha reverência. E aqui eu devo me posicionar com essas ações de reverência e respeito. Esse é o superior. Se não está conseguindo me ajudar, não é mais meu superior. Simples assim. Às vezes eu estou conseguindo ajudar, então mudou. Mas aí a gente vai manter aquela relação, vamos supor, uma mãe e um pai, né, que de velhinhos ficam recebendo ajuda dos filhos, né? Eles não estão mais naquela posição de ajudar os filhos, estão recebendo ajuda. De certa forma, os filhos passam a ser superiores. Mas aí o filho deve trabalhar essa questão interna da superioridade no sentido de dele eu recebi ajuda, que é o meu corpo agora, com o qual eu estou vivendo. Então, a pessoa deve manter alguns pontos de referência bem importantes que superam a situação momentânea. Isso é muito sutil, mas é muito importante. Então, eu acho que eu viajei um pouco, Guilherme, mas a questão é que, voltando à tua pergunta, o Samadhi ele pode ser gradual, e existem escalonamentos de experiência disso. Qualquer praticante que esteja em rumo a algum tipo de nirvana, algum tipo dessa experiência transcendental, provavelmente tem algo para nos oferecer. A gente tem que saber aproveitar algo disso. Valeu, Gura. Obrigado. Boa noite. O que eu queria falar, assim, é que eu acho que eu já estou no terceiro ano, né, Goura, que eu tô estudando o Bhagavad Gita. E, assim, toda vez que eu escuto, e eu estou sempre escutando, é muito importante porque tem coisas que eu vejo que vai evoluindo, mas a gente precisa desse estímulo, porque daí tu escuta de novo e tu viu, puxa, caí de novo na luxúria, caí de novo nessa parte, principalmente assim, eu penso quando com os filhos, assim, na hora que tu vai fazer alguma coisa com os filhos, tu sempre escuta, dá o teu melhor e não se apega aos resultados, dá o teu melhor e não te apega aos resultados, mas não adianta, quando vê, vai fazer alguma coisa e tu tá esperando, não, o teu amor é tão verdadeiro, mas é assim, mas tu fica magoado, o filho faz alguma coisa que tu esperava que ele reconhecesse. Então, assim, como é importante para o nosso dia a dia, para a nossa vida, estar escutando tudo isso. Outro exemplo que tu deu hoje sobre o carro, acontece isso mesmo, acontece isso. Às vezes a pessoa entra no carro e a pessoa fica mais agressiva. E tu vê que tem pessoas que acontece isso. Então, assim, nossa, para a nossa vida, para o nosso dia a dia, quanta coisa que a gente escuta aqui que é fundamental, e assim, é um estudo que tem que ser feito por longos tempos, porque a gente acaba esquecendo, no caso eu, né? Vai fazendo, tenta praticar, mas quando tu vê, tu caiu numa cilada e volta de novo. Então, a gente estudando sempre, a gente estando, isso vai cada vez esclarecendo um pouquinho mais. Daí, apesar da gente dar essas caidinhas, a gente se fortalece no estudo. Então, é isso que eu queria falar, assim. Muito obrigada.
Obrigado, Neida. Obrigado por partilhar essa tua experiência. Eu até queria, né, falar um pouquinho para você, assim, que eu tenho compartilhado os slides com vocês, porque um dos objetivos que eu tenho, que eu gostaria, né, de justamente colocar para você, assim, é que vocês possam estudar o Bhagavad Gita com núcleos de vocês, assim, vocês montem grupos que possam estudar nas suas escolas de yoga, nos seus círculos de amigos, porque, para mim, como a Neida, né, expressou aí, para mim o Bhagavad Gita é uma prática, estudar o Bhagavad Gita é uma prática, não é algo assim que a gente estuda, tá, agora eu entendi, pronto. É uma prática, assim, para colocar, porque é tudo tão, de certa forma, tão simples, assim como a Neida, de certa forma, resumiu aí, né? Faz teu melhor e você pega o resultado, né? É isso, assim, é bem simples. Mas parece que é tão, assim, tem tanta coisa para trabalhar esse entendimento daquilo que parece ser tão simples. Então, acaba sendo uma prática de muita contribuição para a própria vida, né? E que, mesmo que eu não consiga colocar totalmente em prática agora, o fato, né, de pensar que algum dia eu vou chegar a fazer isso, né, eu posso incrementar minhas próprias práticas para cada vez me aproximar mais dessa realidade do que está sendo apresentado no Bhagavad Gita, eu acho isso muito interessante. Então, fica, né, o meu pedido, né, meu posicionamento em relação a vocês, que minha expectativa é que vocês peguem esses materiais, peguem o Gita de vocês, né, e de repente comecem a montar núcleos de estudo, para vocês praticarem esse estudo com outras pessoas. Você vai ver que você vai apresentar de um jeito diferente, né, e isso é o lindo, assim, né, que às vezes, estudando com Goura, por exemplo, né, às vezes vai ser muito chato, né, pô, vai escutar de novo, e às vezes o Goura não muda o repertório, não muda nem o slide, tem slide que ele está usando já faz 8 anos. Então, assim, né, e aí vocês são novas leituras do Bhagavad Gita, vocês são novas compreensões, né, e é uma prática que eu vejo como uma prática, né, meu mestre, ele me disse que é uma prática, ele me disse que ele não sabe o Bhagavad Gita até hoje, meu mestre, né, ele está estudando Bhagavad Gita, então eu vou na mesma linha dele, assim, né, eu acho bem pertinente, bem bonito, assim, ver assim, né, obrigado, Neita. Ô, Neida, essa coisa do carro, né? Deixa eu contar aqui uma historinha rapidinho. E que aí o Goro falou, eu também, né? Virou uma pessoa diferente dentro do carro, né? Pô, mas até o Goro, até a Neida, né? Pessoas que a gente admira. O Lama Padmasanten, né? Então, assim, tu espera que o Lama, um Lama tibetano, ele vai ser um exemplo, né? Tudo que ele faz é perfeito. Ele conta uma história que uma vez ele parou numa fila de trânsito e o sinal abriu e fechou e ninguém andou. Ele disse, não, isso aqui é um exercício, né, de reconhecer o samsara, vamos ficar calmo. Aí abriu e fechou e ninguém andou. Diz que na quarta vez ele perdeu a estribeira, saiu buzinando, arrancou no carro. Quando ele foi ver, não era uma fila, eram carros estacionados. Não tinha ninguém dentro dos carros. Então, assim, ele perdeu as estribeiras com algo que nem era real, porque não era trânsito, ele estava no lugar errado, né? Então, assim, para ver como até uma pessoa que tem um discernimento completamente diferenciado, depois de 4 sinais de trânsito, abre e fecha e ninguém anda, ele vira um monstro também, né? Neida, a sua fala também me tocou muito, porque a gente se coloca na prática, né, se coloca no exercício, às vezes eu tiro nota 0, às vezes a nota é 2, raramente a gente chega no 7 ou no 8, né? Mas eu acho que é a constância, né? É o tempo todo a gente não desistir, porque tem horas que dá vontade a gente desistir, eu não sirvo para isso, né? Mas eu acho que é se colocar em exercício e ter no coração essa proposta, né? Eu acho se instalar no coração, né? Essa proposta eu acho que é incrível, mas nem sempre nós tiramos nota
8, 9, 10. Mas é um exercício constante. Enquanto a gente estiver respirando, é um exercício. E isso me tocou muito o que você falou, porque eu também me sinto assim. Obrigado. Boa noite a todos. Tudo bem? Acho que pegando o gancho da colega também, Neida, fiquei aqui refletindo, porque eu trouxe essa questão também né, fazer o seu melhor e não se apegar aos resultados, né? E no domingo pela manhã, assim, eu estava no café da manhã compartilhando isso com meu marido, né? Trocando e filosofando, e quando eu vi, nós estávamos 2 horas conversando sobre tudo isso, assim, né, que para mim é novo, mas são presentes, né. E pegando o seu gancho também, eu acho que talvez os grupos de estudos, né, porque quando você falou, assim, do grupo de estudos, de trazer isso, eu sinto que tem coisas que tocam mais, que reverberam mais, né, e talvez este seja o maior aprendizado, né, de a gente trabalhar aquilo que talvez exista uma lacuna maior, uma necessidade maior, né, para cada um de nós, e talvez não o todo, não sei, uma reflexão aqui que eu estou fazendo com relação. E às vezes esse replicar também, que é o reforçar, né, que seriam os grupos de estudos, porque a partir do momento que a gente leva isso, que a gente discute mais uma vez, a gente aprende, né, a gente reforça. E talvez não necessariamente grupos de estudos formados, né, por vários, mas o simples fato de você trocar com uma pessoa que compartilha, né, aqui da mesma, né, de uma parte dessas vivências, e daí eu trouxe os exemplos práticos da nossa filha, né, e vai sentando, né, as coisas vão se encaixando na prática, e daí tem coisas que eu não refleti naquele momento, mas daí as coisas vão vindo, né, e daí isso eu tô considerando, assim, que é fantástico, mas fico com essa reflexão, assim, será que também a gente precisa, e a gente tem que ter essa cobrança, porque, mais uma vez, né, quando a gente reforça essa questão de fazer o que precisa ser feito e não se apegar aos resultados, talvez o grande aprendizado seja esse, né, de a gente também não se apegar, eu tenho que ser plena em tudo, eu tenho que ser pleno em tudo, eu preciso ser perfeito. Perfeito o quê? Pleno como, né? E talvez tenha coisas aí que, né, aprendizados, situações, versos, enfim, né, falas que vão nos tocar mais do que outras, porque talvez isso é o que a gente esteja precisando e a gente precisa, né, acolher e aprender, trabalhar, enfim. É só uma reflexão aqui, pincelando, né, pegando alguns ganchos aqui. Isso. Obrigado, Exaltina. Esses dias a Dite tá aí, ela estava conversando com a gente falando, né, que os filhos são nosso ego estendido, né, alguma coisa assim. Aí a Neida e a colega Exaltina estavam falando aí, eu lembrei dos meus, né, essa coisa de não se apegar aos frutos do resultado. Mais uma historinha aqui, eu tenho 2 filhos, né, um tá com 8, o outro tá com 5. E o mais velho, ele faz judô, né? Agora ele tá ganhando um pouquinho de corpo, mas ele sempre foi muito magrinho, né? Só que ele é muito bom, assim, no judô, sabe? Então é interessante, porque ele vai para campeonato, aí os meninos vão vendo, assim, com quem eles vão lutar, aí quando tá, e tem aquele magrinho ali, beleza, essa eu ganhei, né? Mas não, assim, o André tem muita consciência corporal e tal, e ele vai ganhando tudo, assim, né? Mas para ele, ganhar e perder é a mesma coisa. Eu fico tentando fazer esse exercício, mas aí sempre que ele ganha, eu fico assim, um orgulho, sabe? Aí pódio, e não sei o quê, e os outros técnicos reconhecendo. Aí ganhou aluno de destaque do ano, aquela coisa. Puta, aí foi demais, assim, pro meu coração, né? E então, quando a Dito falou isso, eu pensei no meu filho no judô, sabe? Assim, pô, faça uma força
para tentar ser equânime, né? Não, arte marcial, perder ou ganhar é a mesma coisa, né? Mas dá um negócio diferente, né? Quer ver como é arte marcial, ou quer ver quando teu filho está numa situação desfavorável, assim, né? Tá tomando um sacode, tá tomando uma pressão, pô, dá vontade de ir lá e, e tirar ele de dentro, assim, né? Então é impressionante, cara. Eu tô falando de uma criança de 7, 8 anos, né? Imagino que é um adolescente e depois um adulto, né? Então é um termômetro. Tu tá sem microfone agora. É um termômetro, né? Desse negócio de não se apegar aos frutos, né? Então. Engraçado que nós estamos falando aqui, bom, daqui a pouco a gente vai particularizar, né? Eu queria dar espaço para mais gente falar. Mas o Edmilson, a gente compartilhou uma conversa sobre isso também, né, Edmilson? Eu lembrei do Edmilson agora, né? Em ter filhos adultos já, né, Edmilson? Sim, temos 2 já adultos. A gente torce mesmo, cara. Tem horas que não dá, você quer abraçar, você fala, esses são os meus filhos. Mas a gente torce, né? Mas somos humanos, né? Então, é isso mesmo. Queria compartilhar um pouquinho também, só que a Dani, bem, não muito presente, virtude dos fusos horários aí dos acontecimentos. Hoje foi muito interessante, assim, primeiro pela questão do grupo, né, que, desculpa, eu ainda vou falar Luiz, que eu ainda não sei, eu não gravei os nomes, né, sei que você tem um apelido aí, porque eu tô com a minha irmã estudando a Bíblia, né, e tal, ela tá bem, assim, conectada com a igreja, eu moro fora do país. E tô numa fase bem difícil de me sentir um pouco solitária, assim, sem comunidade. E é muito tentando entender a questão da solidão e da solitude, né? E daí eu tava conversando com a minha irmã, assim, porque quando a gente tem esse estudo, né, o foco no estudo, isso ajuda muito a gente aprender essa desidentificação com a mente e o conhecimento vai tecladeando algumas coisas, né? Apesar de tu enxergar também muitas as dificuldades dos aprendizados que a gente tem que ter. E daí quando ela me falou assim, eu também, por uma questão também familiar, que a gente precisa se aproximar, que tem muita dificuldade ali, muita coisa a ser trabalhado. E aí a Neida, né, já tinha me convidado, me falado do grupo, e o yoga foi a prática do yoga física, né, foi uma porta que surgiu para mim, que fez muito sentido na minha vida, assim, eu sempre fui da igreja católica, e depois o yoga, a prática fez, não sei, foi aquela coisa de dentro para fora, assim, né, a prática em si me trouxe uma coisa inexplicável, assim, então foi onde eu achei que era o meu caminho por ali, né, para a questão de entender o todo, por que estar aqui, né, e sentido da vida. Mas aí a gente vai aprendendo e vai vendo que é muito supérfluo, né, a questão apesar de que a prática me trouxe uma consciência interna e uma coisa mais expansiva, mas teria que vir mais, né, aprofundar mais. Então, eu sei que o Bhagavad Gita é um livro muito importante, assim, então... E aí hoje eu tô num dia, assim, bem... solitude aqui, eu estou em viagem com a família, mas hoje eu resolvi ficar por aqui, porque eu estou me sentindo de novo nesse buraco, assim, né, eu tenho interessante a Neida falar dos filhos, porque ontem eu ouvi do meu filho de 8 anos que agora não preciso mais de ti, né, então eu estou totalmente identificada, assim, com a mente, né, e eu sempre tive uma mente muito agitada, com muito pensamento, com muito julgamento, com muita identificação, e as pessoas sempre falaram muito isso para mim. Meu, você tá muito na mente, sente mais, sente mais, sente mais.
E aquela história, quando você não veste, né? Não é que não veste, mas quando você não sente, é difícil para você entender, que nem que você falou a questão do exemplo, né? Da questão do medo do filho quando a gente é pequeno, que a gente está passando aquela situação e, né, agora a gente enxerga de uma forma, mas se você está vivendo aquele processo, não consegue enxergar diferente, né? E, nossa, daí eu lembrei, nossa, hoje tem estudo Bhagavad Gita, então eu vou ficar aqui, vou aproveitar, né? Até achei que tinha perdido o fuso quando ele, ainda tem tempo, e graças a Deus, porque, né, dá um alívio, assim, você sair do buraco, você sair da identificação um pouco, assim, apesar de que é aquela história, é o simples, né? Às vezes eu fico hoje, foi muito interessante, vocês falaram tudo do carro, mas para mim o que focou muito do carro, do exemplo do carro, que eu achei sensacional, né? A questão que você trouxe do desenho, o carro é o nosso próprio corpo, né? O nosso corpo é o carro. Quando a gente entra aqui, aí onde a gente começa a se transformar, e achei lindo, né? Porque o carro é esse veículo que é o receptor de todos esses estímulos. E aí, como que a gente trabalha isso, assim, eu falei, tipo, tá fogo, assim, não identificar, né? Todo mundo fala não identificar, porque no primeiro momento da minha vida eu achei que eu estava muito focado com o externo, e daí eu, enfim, tive essa mudança de vida, e eu aprendi a me ouvir mais, a saber o que é importante, só que ainda, que nem falou hoje, né? Eu estava fazendo um trabalho com um colega que faz o trabalho do caminho do coração, e ele sempre fala, né, a quantidade de eu que você falou nesse 10 minutos que a gente está conversando, ele contou, ele falou lá. Eu falei, nossa, esse cara é incrível, né? Como é que ele conseguiu contar? Era só eu, o meu, aqui eu. E eu falei, putz, mas agora que eu aprendi o eu, né? Quem que é a Daniela? O que que ela quer? O que que ela é importante para ela, né? E agora eu tenho que desapegar do eu. Então, assim, eu falei, agora fodeu tudo, assim, porque antes eu estava muito preocupada com o que pensavam de mim, né? De ser um bom exemplo, de ser uma boa pessoa, na adolescência uma boa garota, no relacionamento uma boa namorada, agora no casamento. E aí depois, não, e onde está eu, né? E aí depois que tive essa mudança, eu foquei, não, eu gosto da natureza, eu gosto de fazer isso, aquilo, isso que me faz feliz, de perceber as coisas que eu faço, que me fazem meu coração, que aí eu acho que é o coração, não sei se é o coração ou se é a mente, né? E aí fica numa dúvida muito assim, o que é o coração, o que é a mente? Porque, teoricamente, o ruim também é bom, né? Quando a gente não está numa situação muito favorável, né? Não está só nesse êxito de, nossa, como, né? Tipo, eu faço uma prática de yoga, hoje eu, né? Inclusive dei as minhas aulas aqui, estou trabalhando, mas aí resolvi fazer uma prática, estavam oferecendo aqui, e por mais simples que fosse, nossa, eu já saí assim, acabou a aula, eu falei, nossa, já estou energizada de novo, assim, né? E eu falei, nossa, como isso me faz bem. Só que aí, tu quer estar sempre nesse estado de bem-estar, né? Fazendo as coisas que tá bem, mas às vezes não dá para fazer tudo que te faz bem, né? Às vezes você tá agora numa família, tá numa situação com um filho e um marido que não tá da forma que você gostaria para fazer, te fazer se sentir bem. Muito difícil, tá muito difícil mesmo, assim, não identificar. E aí tem essa questão do eu, daí agora como trabalhar, né? Agora o que é o eu? Como desapegar desse eu, né? Das coisas que me fazem bem, desapegar do caminho que eu quero tomar para que eu possa ter essa paz de espírito, né? De como trabalhar essa questão de vir uma coisa que te tira a paz e que adorei o que a Neida falou também, até anotei aqui como mantra, né? Para desapegar, fazer o seu melhor e desapegar do resultado, mas bem difícil. Mas gratidão pelo grupo, foi bem importante estar aqui para poder receber esse conhecimento de alguma forma, em algum momento, que nem você falou, eu começar a fazer sentido de uma forma mais sólida, né? Mais de dentro para fora. Gratidão. Muito obrigado aí. Obrigado por compartilhar tanto de você. Muito obrigado. A Dani é a professora de yoga, a primeira minha que colocou essa sementinha e que até hoje eu faço a aula de yoga e que ela me deu a japa e que é uma gratidão eterna. Você é muito mencionada. Eu não sabia, não sabia, Neida, que era ela. Então. É ela que eu já falei algumas vezes. As pessoas que no caminho da vida da gente, né? Que nem as pessoas que nos ajudam a nos conectar com a espiritualidade.
O Bora também, muito importante na caminhada. Obrigado, Neida. Você falar isso é uma honra mesmo. Muito obrigado. Dani, isso aí que você falou, né, das pessoas sempre dizendo que você tem que sentir mais, você tem que sempre sentir mais, ser muito racional. Nossa, eu convivo isso aí a vida inteira, assim, né? Então, eu sou uma pessoa extremamente analítica. Quem começa a conviver um pouco comigo vai percebendo isso. E a gente não percebe como a gente sofre mesmo, porque quem não sente em profundidade acha que o que sente já é o nível adequado e normal, né? Mas também é difícil, assim, porque a gente que tem uma mente mais discriminativa, analítica, também tem coisas bacanas aí. Tem resultados, realizações, impulsiona, né? Então, assim, chegou um momento assim, não, mas espera aí, cara, também não quero ser diferente, né? Eu quero ter mais qualidades e não me jogar fora, assim, né? E aí, assim, principalmente nessa pandemia, eu comecei a fazer, o tempo ficou mais estendido, né? Pelo menos até o final do ano passado. E aí eu tive a oportunidade de, lá no início, não sei, abril, acho, maio do ano passado, conheci aqui na Mauro Ramos o Templo Hare Krishna, né? Então, dali que eu tive o primeiro contato com a Bhakti Yoga, né? Que eu não tinha noção nenhuma. E então fui muito até porque o meu filho se afinizou muito fácil, muito rápido. E aí eu comecei a ver assim, poxa, esse pessoal aqui é bacana, porque eles cantam pra caramba, come bem, faz maior festa, tem sentimento e são extremamente analíticos, entendeu? Assim, pô, mas eles também são analíticos. Os caras estudam pra caramba, assim, então encontrei uma turma bacana que faz o que eu gosto, mas com o que eu tô precisando, né? E então, assim, eu me reconheci muito, assim, nessa tua fala, mas eu acho que é de se gostar e de acrescentar coisas, sabe? De acrescentar mais uma qualidade, mais uma perspectiva, né? Então, e eu tive uma experiência, assim, isso já deve fazer uns 10 anos, que eu fui para a Amazônia, uns 12, isso foi em 2009, e era meu início de vida, assim, né, com a minha companheira, tal, começando a vida, aquela coisa, estava estruturando, e aí surgiu uma proposta para ir para Boa Vista. E aí eu fui, porra, né, e foi muito bacana, mas eu passei 6 meses lá, sozinho, sem família, sem a Cristina, não tinha filho, não tinha ninguém. Olha, os 3 primeiros meses foi assim de matar, né? Então, depois que ela chegou, tal, aí tudo voltou ao normal, mas foi importante, assim, descobrir uma fragilidade, que é muito difícil ficar sozinho, ficar longe, né? Do nada, assim, você é arrancado de uma rede de amigos, né? De relacionamentos. Eu sou de Florianópolis, nasci aqui, né? Então, mas foi importante também, sabe? Depois disso também virei uma pessoa bem casca-grossa, assim, no bom sentido, né? Porque quando você volta, quando eu voltei depois de 3 anos, eu não saí do Brasil, mas você ir para a Amazônia e voltar para Florianópolis é como ir para uma outra galáxia e voltar para cá, né? Aí quando você volta, você fica aquela pessoa assim que tem história para contar, sabe? E as pessoas ficam, nossa, você fez isso, caramba, que legal. Você, pô, eu tava lá ferrado, né? Eu tava super maltratado e tava super triste e tal, mas depois quando você volta, pô, você é o cara que tem história para contar, que as outras pessoas não têm, sabe? Então,
Então é isso, sabe? Mas me identifiquei bastante aí com o seu relato. Bacana. Tu imagina, nega, minha mãe, né? Ficou 3 anos sem me ver. Porque tu não vem pra cá assim fácil, né? Puta, é uma epopeia tu sair de lá pra vir pra cá. Então foi meu irmão, minha mãe, sabe? Então tem isso, assim, essa estrutura do yoga que é apresentado no Bhagavad Gita, ela chega, assim, em algo que eu percebo que serve para todo mundo, inclusive para as pessoas mais racionais, sabe? Para mim tá sendo muito importante mesmo. Pessoal, alguém gostaria de fazer mais algum comentário, expor mais alguma dúvida? Ô, Goura, boa Oi, noite, Raíssa. todo mundo. Eu acho que, na verdade, eu fiquei foi na dúvida. Porque você falou o seguinte, que às vezes o corpo, ele recebe, né, estímulos, ele passa por estímulos biológicos, né, que são desencadeados por hormônios, né? Só que aí, você falou assim, que aí com isso, você pode sentir medo, raiva, mas se você percebe isso, você consegue, por meio da mente, controlar. Só que aí depois você falou que a gente nunca está no controle. Aí eu dei uma confundida, porque o corpo ele passa por isso, só que a mente ela não é capaz de controlar esse processo. Raíssa, muito bem notado, Raíssa. Você pegou aí o pelo no ovo. E parabéns. Raíssa, quando a gente vai estudando, a gente vai ouvindo essas palavras controle e tal no yoga, sabe? Controlar a mente, por exemplo, é muito corriqueiro falar controlar a mente. Mas tem algumas escrituras, algumas referências que ajudam a entender melhor esse conceito. É tolerar os impulsos. É não satisfazer um impulso do corpo ou da mente. É isso que se chama controlar, de certa forma. E é claro que aí você poderia pegar exemplos de grandes yogis avançados, que eles têm aqueles siddhis, né, que eles conseguem ter grandes poderes e tal. Isso é como se fosse uma... Não é exatamente controlar, é como se você ficasse olhando uma paisagem. É como se você quisesse estender seu braço, sabe? Assim, como que são possibilidades em que a pessoa vai usando essas possibilidades, observando as possibilidades acontecendo. Não é que ela controla realmente. Então, no caso, controlar a mente está muito relacionado a tolerar os impulsos que chegam na mente, os impulsos mentais. E essa questão do controle, ela está mais relacionada a experimentar as possibilidades do próprio corpo, da mente, mas não exatamente controlá-los. Por exemplo, eu consigo mexer minha mão porque o meu mal de Parkinson não se desenvolveu ao ponto de eu perder o controle dela.
Então, mas tem um mal de Parkinson que controla mais minha mão do que eu. Então, eu estou explorando a possibilidade de mexer ela agora, enquanto o mal de Parkinson não chegou e tirou essa possibilidade de mim. Então, não é que eu tenho controle sobre minha mão, eu tenho uma possibilidade de experimentar meu corpo, minha vida, relacionada a esse corpo. Não é um controle. Entende isso? Então, a possibilidade não é um controle. Ela é como se fosse uma oportunidade. E a pessoa aproveita essa oportunidade ou não. E com relação a controle, né? Poxa, aquela pessoa podia ter ficado brava e não ficou brava. Ela tem muito controle mental. Não, ela tem tolerância aos impulsos que levariam ela à raiva. Ela está sendo cutucada ali para ficar com raiva, cutucada. Está tolerando? Opa, que incrível, o nível de tolerância dela parece que aumentou. Não é que é o controle da mente aumentou, mas algumas pessoas vão falar, olha, o nível de controle da mente dele aumentou. Assim, é como que é um termo que se usa, essa questão do controle. Mas realmente a gente não tem controle sobre nada. Aí, aquela frase que, não sei se acho que não está na Bíblia, acho que é um ditado popular, que vou colocar aqui num termo mais genérico, o ser humano propõe, Deus dispõe. Ele é muito real. A alma, o Atma, ele controla a natureza. Ele se relaciona no sentido de desejar possibilidades da natureza, pensar sobre elas, sentir algo em relação a elas, e a natureza que dispõe tudo. No próprio Bhagavad Gita, Krishna vai falar assim, o corpo é como se fosse uma máquina controlada pelo Paramatma. Ele fala isso lá no capítulo 18, é uma máquina feita de energias, né? Controlada pelo Paramatma. E o Atma é como se fosse um passageiro que está observando as coisas e se identificando, claro, achando que está no controle, mas não está. Então a ideia, nós não conseguimos nem apertar um botãozinho do nosso corpo. A gente foca nas possibilidades que o corpo pode oferecer. E ao focar, ao desejar certas coisas, a gente aciona mecanismos relacionados a essa natureza. E quando a pessoa justamente quer sair disso, é quando ela percebe que ela não está no controle, que ela não tem nada a ver com isso e que ela só quer sair. Então, com o tempo, isso vai ficando cada vez mais presente. E a observação também fica mais presente. E justamente essa visão de que a pessoa está envolta nessas energias tão poderosas, que estão funcionando por si só, de forma automática. Isso é outra frase de Krishna no Bhagavad Gita, que a energia material, ela funciona de forma automática. Ela é responsável pelas causas e efeitos que a gente presencia, que a gente observa. Então, eu não sou responsável pelas causas e efeitos, eu não controlo nada, nem na minha própria mente, porque minha mente é material. Agora, eu sou responsável, isso Krishna diz no Bhagavad Gita, que a alma é responsável, o Atma é responsável pela felicidade e o sofrimento. Olha que profundo isso. É só isso que é responsável. É só isso que está no nosso controle. Ser feliz ou sofrer. Ora, lembra aquele áudio que eu elaborei que para educar a mente, e eu tenho o hábito de dizer nesse áudio, para a gente observar o que acontece na mente, apenas observar, né, e não ser capturado por um pensamento, por um sentimento ou algumas emoções. É só observar e não ser capturado, porque é legítimo, todos os nossos sentimentos, emoções são legítimos, né? Agora, o que eu faço com ele, ou o que ele faz comigo se eu sou capturado, é outra coisa. E a ideia do yoga não é exatamente esse controle, mas eu observar e deixar passar o pensamento. E vem outro, dezenas de pensamentos aqui, ó. E eu só estou olhando, só estou assistindo, né? Então, é essa tolerância, é de você... Porque tem pensamento que é mais sedutor, que se dá vontade, você faz assim, opa, deixa passar, né? Então, a ideia é não ser capturado pelo carro, é não ser capturado por um sentimento ou por uma emoção. Quantas pessoas são capturadas pela raiva e que o pessoal fala assim, o sangue subiu na cabeça e fez bobagem, né? A pessoa foi capturada, ela sentiu raiva, ela matou, e uma pessoa que fala assim, nossa, essa pessoa não tinha
não é capaz de matar uma barata, mas fez uma atrocidade. Ela foi capturada por um sentimento, por uma emoção, né? E a ideia desse áudio é: observa, observa, deixa passar, não segura. E não dá para controlar a mente, né? Também no hinduísmo tem uma imagem assim, que o pessoal fala muito: não pense no macaco. Impossível, né? Então, nós realmente, deste lado do sol, a gente não controla nada, né? Então, esse grau de tolerância, né, é constante, né? Então, é esse treinamento: observar e tolerar e interagir, diferente de reagir. Nós somos mais reagentes o tempo todo, né? E não somos adequados nas respostas, porque a resposta vem com uma emoção, com um sentimento, e a gente acaba se embaraçando. E a ideia é se desembaraçar. Talvez, Goura, eu posso dizer uma pergunta. Eu posso dizer que aquele primeiro nível que você comentou seja se desembaraçar, né, desses conteúdos, né, da mente, não poderia ser também uma regeneração psíquica, esse primeiro nível de nirvana? É uma pergunta. Mas eu acho que pode ficar para a próxima aula, porque já 8 horas e pouco. Mas é só uma pergunta. Obrigado, Edmilson. Raíssa, ficou satisfeita com as respostas do Edmilson, que a gente comentou aqui? Olha, então eu posso definir dessa forma. Eu entendi o que vocês falaram, eu estou dando umas definições assim. Eu posso entender que você consegue, por meio da mente, tolerar os impulsos do corpo. E o corpo tem a possibilidade de controlar os impulsos da mente. Isso me lembra não sei se você já ouviu falar do Sadhguru, que eu tenho ouvido muito ele, sabe? E ele falou o seguinte do Bruce Lee, que o Bruce Lee, ele conseguia manipular, eu não sei se eu vou falar certo, é um chakra, eu acho que é Manipura, se eu estiver errado, me corrijam, que ele conseguia movimentar essa energia desse presente nesse chakra, e normalmente as pessoas que conseguem manipular essa energia, segundo esse Sadhguru, não vivem muito, se a pessoa fica muito em movimento. Normalmente, as pessoas que possuem essa energia, elas ficam mais paradas, mais quietas. Então, o que o Bruce Lee, com essa energia, ele conseguia fazer? Tipo, o que ele estava falando é de uma reportagem, que ele estava conversando com um jornalista, o Bruce Lee nem era tão conhecido na época, e ele conseguiu jogar um jornalista numa piscina, sem nem encostar nele. Entendeu? Aí, o que o Sadhguru estava falando? Que ele tinha o domínio dessa energia. Aí eu te pergunto, era o controle da mente, não era? Tipo assim, devia ser uma mente muito avançada, não sei. E ele falou por meio dessa energia, desse chakra aí. Aí eu queria saber como que eu posso, tipo assim, porque isso me mexeu muito, essa informação, justamente porque falou que essas pessoas que se movimentam, conseguem dominar essa energia e se movimentam muito, não podem ficar aqui por muito tempo, entendeu? Aí, esse muito tempo que eu entendi, não podem estar aqui na Terra. Aí eu queria, se tem a ver, relação. Gratidão. Então, Raíssa, um pouco do que o Edmilson falou, ele está saindo aí, obrigado, Edmilson, até mais. Essa questão que você trouxe do Bruce Lee, dessa possibilidade de controlar, de descobrir, inclusive, poderes, né, que uma pessoa tem guardada dentro do seu próprio corpo, isso é aquilo que eu te falei de possibilidades. Se você tem um tipo de possibilidade, você quer ter outro que te dá a possibilidade de fazer mais do que você fazia. Então, isso vai colocar para rodar um conjunto de mecanismos materiais que vão levar a uma experiência daquela possibilidade material maior, mesmo que seja sutil, seja manipulação de uma força de um chakra específico, seja voar, seja, sei lá, fazer qualquer coisa relacionada à matéria.
Isso é porque você está querendo, a pessoa está querendo ter mais possibilidades. Então, a matéria vai criar essa possibilidade para aquela alma, para aquele ser consciente, experimentar aquilo. Não é que houve um controle do ser vivo em relação a isso. Houve um desejo, um foco de atenção, de sentimentos, pensamentos relacionados a essa nova possibilidade, e essa nova possibilidade surgiu com o arranjo da própria natureza. Então, quando a pessoa se identifica com esse novo arranjo, ela está presa do falso ego, que é justamente a pessoa que daí falsamente se identifica e se enreda, se prende, que é o contrário da inteligência adequadamente ajustada, da pessoa adequadamente ajustada. Que a pessoa deveria estar se livrando dessa identificação de controle, de, eu que fiz, eu que faço, é meu esforço. Então, tudo isso começa a ceder espaço, quando a pessoa vai se ajustando, para perceber que ela não controla, ela está explorando possibilidades. E, claro, é um fato também, quando a pessoa se desenvolve no yoga, ela vai ganhando, ela vai como que purificando bloqueios. Então, as possibilidades dela aumentam. Muitas pessoas, seja, assim, a gente está percebendo que o caminho do yoga é amplo, né? Chama Buddha Yoga, um caminho grandão. Então, dependendo do tipo de prática que a pessoa faz, ela vai experimentar alguns tipos de desbloqueio em que as possibilidades da pessoa vão aumentar. Agora, se apegar a essas possibilidades como se fosse algo que eu conquistei, eu fui lá e fiz, e perder a meta do yoga, que é justamente levar a gente a uma experiência de nirvana, levar a um desapego a esse ego, a esse carro que nos faz ficar com raiva, identificados com uma certa situação que não somos nós. É fundamental. Então, manter o foco é fundamental. O controle é, de certa forma, uma palavra assim que ela é como eu te falei, é usada, mas não no sentido assim de que realmente o cara vai lá e controla e faz. Não, é algo assim, é como se fosse uma figura de linguagem, porque parece que a pessoa está se controlando, tem um autocontrole. E a gente pode entender melhor que não é bem assim. É uma pessoa que observa mais, tolera mais, ela se dispõe a experimentar as possibilidades que estão ao seu alcance, mas não exatamente para se apropriar daquilo, é simplesmente para deixar fluir a vida. Então, se há uma experiência em que a pessoa faz algo que ela não fazia antes e agora ela está fazendo, porque é uma nova possibilidade, né? Um exemplo, tolerando uma coisa de raiva ou conseguindo ler a mente de outra pessoa, é porque é uma possibilidade que estava ali, mas ela estava bloqueada, foi desbloqueada agora. Eu estou fazendo isso, mas não para me apropriar dessa possibilidade e desfrutar dela como se fosse minha. Não, uma possibilidade da vida, eu estou vivendo e acaba acontecendo. E vamos em frente, sem apegos, porque isso faz parte desse carro, faz parte do corpo, faz parte, né, disso que vai acabar, que vai passar. Então, se eu me identificar, se eu me apropriar, eu vou me frustrar, eu vou me limitar. Eu posso continuar limpando e aparecendo novas possibilidades. E tudo bem. Né? O segredo é não me apegar e ficar parado, trancado. Porque aquela possibilidade, ainda apesar de ser melhor e mais ampla do que a de antes, ainda é limitada. A consciência pode muito mais. Foi claro, Raíssa? Foi sim. Muito obrigada, Goura. Obrigado. O Edmilson tinha feito uma pergunta com relação à experiência de Samadhi, do Nirvana, que é a questão desse desapego, né, ao controle, se isso já pode levar a um Nirvana, né? Esse desapego, esse desmonte, né, da identificação, ele é como uma prática. O Nirvana, ele é uma experiência, um estado em si. É como se fosse um local de chegada. Então, eventualmente, a prática, eu gostaria assim, de não colocar no mesmo local do estado, assim, apesar que algumas práticas realmente trazem um estado assim que elas começam a ser feitas, né? Tudo bem. Mas há uma certa diferença desse conceito de nirvana. Então,
esse desapego, né, ao nosso controle, essa identificação, né, com os resultados. Isso é como se fosse uma prática, né? E que isso está plenamente estabelecido numa pessoa que tem a inteligência ajustada, né? Ela está adequadamente ajustada. Pessoal, então, eu queria abrir para mais algum comentário, alguma dúvida, se vocês tiverem, mas senão a gente encerra para deixar tempo para a gente meditar, né, e digerir tudo que a gente conversou hoje. O que vocês acham? E para preparar para começar o capítulo 3. É Karma Yoga. Alguma dúvida, algum comentário? Raíssa, muito obrigado. Obrigado a todos, então, pela companhia, pela presença. Renata, a Cristine que chegou. A Cristine, obrigado aí, bom que você veio. Gabriela, Ana Paula, o Fábio, Tayana, Dani, a Isaltina, muito obrigado. Uma boa noite a vocês, a todos que já estiveram conosco, que também tiveram que sair mais cedo. E a gente se vê no domingo, se Deus quiser. Boa semana, gente. Êxito em todos os seus projetos. Boa noite, todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, boa noite, obrigada. Boa noite.